Então, bom dia ainda, não é hora do almoço, né? A gente vai reabrir as oitivas. Então, a CPI é referente, desculpa, a oitiva de hoje da senhora Maria, falar o nome inteiro, Maria Beatriz Moreira Andreata. É a nossa CPI, a CPI número 2, 2020, expediente 1420, que investiga fatos relacionados a publicidades institucionais da Prefeitura de Amparo e Sai, no jornal Gazeta Amparense, bem como reiteradas publicações de notícias de conteúdo duvidoso, fake news, e eventual participação de agente político na linha editorial e patrocínio do semanário no período de 1 de 2013 até a presente data. Já pegou o RG, o CPF, tudo certinho? Então, por favor, a senhora pode falar seu nome completo no microfone? Pronto, já achei aqui. Bom dia, gente. Meu nome é Maria Beatriz Moreira Andreata, Idade, 63 anos, estado civil, solteira, profissão jornalista, e endereço. Rua Capitão Alceu Vieira, 365 Centro, Amparo. A comissão informa a senhora que a senhora tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de incorrer ao crime de falso testemunho, e tem o direito ao silêncio, de permanecer calada se não quiser responder alguma das perguntas dos membros da comissão. Então, para começar, a gente vai dar até 5 minutos para a senhora explanar o que a senhora quiser sobre a convocação, sobre a CPI. E depois desses 5 minutos, a gente abre perguntas para os vereadores, para mim, para o Osmar, que hoje o vereador Dil não pôde vir, a comissão era de 3 vereadores, então só está eu com o Osmar aqui da comissão. Então a senhora tem 5 minutos, até 5 minutos, para fazer a explanação inicial. Tá. Bom, gente, bom dia, vereadores. Se puder falar só um pouquinho mais perto do microfone. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer algumas coisas. Em 2013, o programa Debate na Agulha, Bala na Agulha, me chamou para ser comentarista, né, de política, para trabalhar junto com o Paulo Domingues e o Conrad Adenauer. E eu fazia 2 anos que eu estava aqui, a minha família é daqui, minha mãe era daqui, minha avó. Fazia 2 anos que eu estava residindo aqui, aceitei, né? Eles me conheceram através do Facebook, dos meus comentários, e me chamaram para ser comentarista. E eu fiquei lá 2 anos com eles, fazendo comentários da política em geral do município, né? E também a nível nacional a gente comentava. Até que um dia, eu não sei porquê, o jornal, a Gazeta Amparense, né? O jornal se chama Gazeta Amparense. A Gazeta Amparense começou a publicar, a distorcer os fatos que nós comentávamos aqui no programa de rádio, que ia ao ar todas as tardes de sábado, das 14 às 16 horas. E começaram a publicar fotos minhas, do Paulo Domingues, distorcendo os assuntos que a gente comentava e nos atacando moralmente, psicologicamente, né? Para manchar a nossa imagem. E isso foi sucessivamente, a cada edição, eles iam publicando. Aí eu contratei um advogado e movi uma ação contra eles. Ganhei essa ação na justiça e por danos morais, né? Só que até agora eu não recebi nada, porque está na fase de execução. A minha advogada me ligou, eles estão querendo pagar não sei quantas prestações de R$ 200 por mês. Eu falei, tudo bem, aceita, né?
Metade desse dinheiro eu já paguei para advogada. Eu falei, você fica com a metade, eu fico com a metade. Mas não sei como estão as coisas, porque com essa pandemia a coisa parou toda na justiça. Mas eles não uma das ações que eles recorreram, eles perderam aqui em Amparo e na segunda instância também. Aí já não recorreram mais. E se vocês quiserem, para relembrar o caso, eu dou uma lida na matéria que o Paulo Domingues publicou na Gazeta. Na Gazeta não, na Tribuna. O juiz da... Como é que está o tempo aí, Gilberto? Não, Bia, agora a gente ia começar as perguntas, mas a gente ia perguntar sobre os processos, então pode falar sobre o processo. Então, certo, Osmar? O juiz da segunda vara da comarca de Amparo, Rafael Meira Ribeiro. Espera só um pouquinho. É muito ruim ler com máscara. Não dá. Não, ainda sem óculos, não dá, né? Julgou parcialmente procedente a ação por danos morais promovida pela jornalista contra o jornal Meu Nome, né, contra o jornal Gazeta Amparense. Na ação, Maria Beatriz alega que na edição 323 de 31 de julho de 2015 do jornal Gazeta Amparense teve sua imagem associada a texto depreciativo e inverídico, causador de indignação e descrédito, já que a requerente é jornalista e tem por dever zelar pela imparcialidade das matérias jornalísticas por ela produzidas. O jornal terá que pagar para a jornalista a quantia de R$3.000 na época, né? Agora já virou o dobro disso. A sentença foi dada no último dia 18 de janeiro, isso de 2015. O fato aconteceu em final de 2013. Quer dizer, a justiça é bem lenta. Diz o juiz na sua sentença: a questão debatida nos autos envolve o intrincado e delicado conflito entre a liberdade de imprensa e o direito de acesso à informação de um lado e a proteção de direitos da personalidade de outro. Na atualidade, ante o julgamento procedente da ação de descumprimento do preceito fundamental, do número 130, pelo Supremo Tribunal Federal, a lide deve ser apreciada sob a ótica das regras gerais de responsabilidade civil, contratual e aquiliana, assim conquanto haja direito à liberdade de expressão e imprensa, assegurados como direitos fundamentais, a publicação de notas e matérias contendo expressões injuriosas eivam a conduta de veículo de imprensa que assim procedem com a mácula de exercício abusivo e, por consequência, torna o ato ilícito do artigo 187 do Código Civil. Portanto, a questão controvertida central do debate, travado nestes autos, é a definição de as expressões utilizadas pelo veículo na coluna Olho Vivo, para caracterizar a vida pessoal pregressa da requerente e as intenções da requerida, no momento da publicação, como injuriosas ou de mera divulgação de informação e fatos. Na matéria, o colunista de Olho Vivo tentou desqualificar a jornalista que participa semanalmente do programa Bala na Agulha, da Rádio Difusora de Amparo. Uma vez evidenciada a ilicitude da nota divulgada pela Gazeta Amparense e a intenção de ofender a honra objetiva da autora da ação, deve o dano ser considerado conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diz o juiz na sentença. O jornal poderá recorrer da decisão. Eles recorreram, perderam, aí pararam de recorrer. É isso, gente, o que eu tinha a dizer. Fala no microfone, Osmar. Pode fazer as perguntas você, não. Então, a senhora explicou que ainda a senhora está executando o jornal, certo?
Sim. Está em fase de execução. Depois que a senhora processou o jornal, eles continuaram escrevendo da senhora, pararam, ainda escreve? Olha, escreveram ainda por um tempo e depois, como eu saí do programa, que eu tive um problema particular, não podia mais continuar sendo colunista, eu fiquei uns 3 anos lá, acho que até 2016. Aí eles pararam, quer dizer, a pessoa que para de ser comentarista, aí para de ser criticada pelo jornal, entendeu? Aí qualquer um que vai é criticado. Quando eles te citaram no jornal, eles já te procuraram alguma vez para a senhora dar a versão sua para eles publicarem ou foram Sim, publicando? sim. Na primeira audiência, Não, não, digo. Não, antes da senhora processar o jornal, antes. Não do processo. Quando escreveram da senhora, eles procuraram você para a senhora dar a versão sua no jornal? não, 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 Não. Depois que não, a senhora processou, daí a senhora teve direito. É direito de resposta, mas é judicial. não. Aí, veja, eu não aceitei. A senhora não aceitou. Não, não aceitei. Na primeira audiência de conciliação com a juíza, doutora Fabiola, eles voltaram atrás, acho que com medo da justiça, oferecendo para que eu parasse o processo ali, oferecendo um acordo tipo assim, você precisa, você pode fazer uma retificação e publicar no jornal, mas isso diante da juíza. Aí o meu advogado, na época, doutor André Cunha, ele não aceitou, achou melhor não aceitar, eu também achei. E prosseguimos adiante na ação de execução mesmo de danos morais. A senhora conhecia o dono do jornal, acho que o senhor Samuel? Não, Não conhece o João? não. Conhecia, ele nunca veio falar com a senhora? Não, falar comigo não. Eu conhecia sim, sabia que era ele, vi acho que uma vez na vida, mas ele nunca veio atrás de mim, me procurar, nada. A gente está perguntando aqui também para todas as testemunhas que, como a senhora teve o nome no jornal exposto, se afetou algum familiar seu, algum amigo, porque a senhora estava no meio político, mas as outras pessoas que estão de fora, às vezes vê alguma coisa escrita, uma manchete no jornal, a pessoa publica na internet essa manchete, assusta. A senhora tem algum caso aí que algum amigo ou algum familiar ficou chateado, falou com a senhora e deu algum problema? Nesse Não, não, sentido? não, 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 não. Nesse sentido, não Não, teve. não, porque eu acho que o jornal também não tem muito alcance, né? Então, quer dizer, alcance aqui na cidade, né? E eu tenho muitos amigos também fora daqui, então só ficaram sabendo porque eu contei, né? A história. Na época que a senhora processou, Hum. a senhora conhecia o advogado da Gazeta? A senhora chegou a saber quem era, assim? Tem um nome aqui, né? Não, não conhecia. Era um rapaz. Eu não me lembro o nome dele agora. Eu esqueci, mas deixa eu pegar o nome aqui. José Carlos Lolli Júnior. Não me lembro se era esse. A senhora chegou a processar mais alguma pessoa assim que usou a Gazeta ou a senhora só processou o jornal? Processei o Fernando Giglioli A senhora processou também o Fernando Giglioli. e ganhei também na justiça. A senhora processou ele porque ele usava alguma matéria da Gazeta para atacar? Não, não. Ele, na verdade, foi mais pelo Facebook. Ah, o caso dele foi o Facebook. O caso dele foi o Facebook, porque já que ele não escrevia, né, na Gazeta, eu não tenho como provar que foi ele que escreveu na Gazeta, mas no Facebook sim. E eu também ganhei a ação. Ah, já, essa ação já. Essa ação já está ganha também. E ele já foi executado? Não. Já foi notificado, tudo, mas execução é muito difícil porque ele parece que é aposentado, ganha um salário mínimo, não Entendi. tem nada no nome dele, então é bem complicado, né? Tá tudo A enrolado senhora lá. lembra qual que era o advogado que defendia ele? Porque teve uma Ele não teve advogado. Ah, não teve? Não. Porque teve uma testemunha que Foi falou. a revelia, porque Entendi. ele não compareceu numa audiência e depois eles perderam o prazo de recorrer na justiça.
É uma, Foi tes- uma coisa assim. Eu não me lembro é uma totalmente. testemunha antes da senhora revelou que o mesmo advogado que defendia o jornal estava defendendo ele também, agora, recentemente. Eu Então, posso dar uma olhada aqui, Gilberto, para ver, porque parece que tem a decisão aqui também sobre. mas a senhora falou no caso dele, foi a revelia, Foi a revelia. não teve nem advogado, não teve nada. Foi a revelia. Osmar, alguma consideração? Tranquilo, tranquilo. Tá respondido? Tranquilo. Então, Maria Beatriz, basicamente era isso que a gente queria saber. Então a gente dá agora esse espaço final. Se a senhora tiver mais alguma coisa a acrescentar, tá aberto Eu tenho sim. o microfone. Eu gostaria de saber se qual o objetivo dessa CPI e as conclusões sobre ela, se elas vão ser levadas à justiça, à promotoria, como é que vai ser? Porque esse jornal vai continuar mexendo com a imagem das pessoas. Para mim não me importa mais, porque eu, como jornalista, sou criticada mesmo, entendeu? Pelo que eu escrevo, pelo que eu falo no meu canal no YouTube, depende, né? Certo. Então, eu estou acostumada. Eu achei que era uma coisa muito pessoal, por isso que eu movi essa ação, né? Porque eu achei que era um desaforo isso. Mas, tipo assim, eu gostaria de saber qual a finalidade prática dessa CPI e o que é que vai acontecer. Vou explicar. A gente está investigando algumas coisas nessa CPI. A primeira coisa, a prefeitura e o SAI, a gente sabe que faz publicidade institucional, paga nos jornais da cidade. Nesse caso, a gente está investigando se essa publicidade da prefeitura e SAI, o dinheiro público, o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte todo mundo, está sendo investido num jornal, se ele está regular, se ele está irregular. Essa é a primeira coisa. A outra questão é das fake news. Isso que a gente está chamando as pessoas para pessoas que foram vítimas de fake news, estão processando o jornal, tem gente que não está processando, a gente está investigando isso também. E uma outra coisa, o patrocínio desse jornal. A gente tem alguns indícios aqui da abertura da CPI, a gente está investigando como esse jornal é patrocinado. Na hora que sair o resultado de tudo isso, as informações elas são encaminhadas para o Ministério Público. O resultado é verdade. Para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e para a Receita Federal, que a gente formou esses 3 órgãos. Então todo o resultado da CPI, qualquer resultado que saia dela, vão ser encaminhados para esses órgãos. E aí, se esses órgãos acharem, baseado no relatório final, que tem alguma coisa de errado, aí é o judiciário que vai tocar isso para frente. Então, ela tem um prazo certo para terminar. O Osmar é o relator da CPI. Então, a hora que sair o relatório final, ela é encaminhada para esses órgãos que a gente citou aqui. Tá A contribuição de todo mundo da CPI é levada em consideração. Legal. Então, eu agora entendi. Aí uma coisa só também, todas essas audiências oitivas estão sendo gravadas. O que a gente vai fazer? Hoje vão ser ouvidas algumas pessoas, amanhã também. Então a gente tem 15 testemunhas que a gente chamou inicialmente. Quando forem todas ouvidas, a gente vai disponibilizar na íntegra aqui os depoimentos no YouTube oficial da Câmara. Então qualquer pessoa vai poder acessar. A gente só não deixou aberto hoje para todo mundo assistir por causa da pandemia. Inclusive a Câmara as sessões só podem assistir presencialmente. É online e só pode assistir presencialmente jornalistas. Então a gente tem o mesmo critério. Jornalistas estavam disponíveis para vir aqui hoje. Alguns vieram, já foram embora. Mas depois vai estar os depoimentos abertos para qualquer pessoa assistir. E tudo que não é segredo de justiça da CPI vai estar no site da Câmara, os documentos, para quem quiser assistir. Quiser acessar e assistir. Tá ótimo. Muito obrigada, então. Então já entendi, Gilberto. Então eu acho que as considerações finais são essas mesmo. Eu só gostaria de saber como é que vai ser o procedimento daqui para frente, a hora que ter a conclusão e o relatório final da CPI. A senhora entendeu? Está respondido certinho? Entendi, está respondido. Então a gente que agradece. Muito obrigado. Obrigada a vocês.